Do Senhor, irmãos, Hebreus capítulo 12, verso 24 e 25. A palavra do Senhor nos diz assim: e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. Tendo cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir, aqueles que o advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Coloca a mão no seu coração, irmão. Pai, nós queremos nessa noite pedir, nos traga, Pai, um espírito de sabedoria e de revelação nessa noite, para que nós venhamos compreender com clareza a Tua palavra no nome de Jesus, para que nós venhamos desfrutar, Pai, da revelação do Senhor, da Tua graça. Pai, que a Tua palavra poderosa venha queimar os nossos corações nessa noite com a Tua verdade. E que nós venhamos desfrutar, Pai, no nome de Jesus, da Tua revelação nessa noite. Doce Espírito, nós cremos que o Senhor irá fluir e operar no nosso meio nessa noite. Nós cremos, Espírito Santo, que nós desfrutaremos de uma palavra poderosa vinda diretamente do Teu trono de graça. E nós nessa noite inclinamos os nossos ouvidos, abrimos os nossos corações, para ouvir da parte do Senhor, Pai, uma palavra poderosa aos nossos corações. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos diz que o sangue fala. E nós acabamos de ler em Hebreus no capítulo 12, 24, que o sangue de Jesus fala coisas superiores do que o sangue de Abel. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis que o sangue de Abel também falou. Mas o que o sangue de Jesus e o que o sangue de Abel está falando? Sabe, lá em Gênesis, quando Caim e Abel decidiram cultuar o Senhor, e nesse momento que eles foram cultuar o Senhor, a palavra do Senhor diz que eles decidiram levar uma oferta ao Senhor. E chegando lá, Caim ofereceu uma oferta do melhor fruto da sua lavoura. Sabe, isso na Bíblia aponta para esforço próprio. Mas a palavra de Deus diz que Abel ofertou das primícias do seu rebanho. Então a primícia do rebanho de Abel aponta para Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz que Deus se agradou de Abel, mas não de Caim. Sabe, irmãos, percebendo isso, Caim, ele morre de inveja, fica irado. E a palavra do Senhor diz que naquele momento ele vai e assassina o seu irmão Abel. E a palavra do Senhor nos diz em Gênesis do capítulo 4, que naquele momento, após o assassinato de Abel, Deus ele veio ter com Caim. E ele pergunta para Caim: Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, por acaso eu sou tutor do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste com o seu irmão, Caim? Porque a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Olha o que Deus fala para Caim: o sangue de Abel clama a mim. E como o sangue de Abel clamou, a palavra do Senhor diz que Deus foi ao encontro de Caim. Sabe, eu quero perguntar para você: o que você acha que o sangue de Abel estava clamando diante de Deus? Eu creio que o sangue de Abel, naquele momento que ele foi executado, que ele foi assassinado, estava clamando por justiça e vingança. Sabe, clamar por justiça não é ruim, não é errado. Mas a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus fala de coisas superiores. Pergunta para o seu irmão: do que o sangue de Jesus está clamando? Sabe, irmão, lá na cruz, quando o sangue de Jesus foi derramado, e quando colocaram sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, e colocaram os cravos nas suas mãos e nos seus pés, o Senhor Jesus disse, lá em Lucas capítulo 23, 34, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então o sangue de Jesus está falando de perdão, misericórdia e graça. Mas o sangue de Abel, lá no Velho Testamento, estava cobrando justiça e vingança. Mas o sangue de Jesus está falando de coisas superiores. O sangue de Jesus está dizendo: você é completamente perdoado. Através do meu sangue você foi alcançado pela graça. Através do meu sangue há misericórdia na sua vida.
porque o castigo que você merecia receber, você não recebeu. Eu recebi no seu lugar. Sabe, eu quero dizer para você nessa noite, ouça o sangue de Jesus. Diga para o seu irmão, ouça o sangue de Jesus. Nós lemos Hebreus no capítulo 12, e no verso 25, a palavra do Senhor diz assim: tende cuidado, não recusei o que fala. Então, o que o sangue de Jesus está falando? Sabe, irmão, nós precisamos ouvir o sangue. O sangue de Jesus está dizendo para mim e para você que nós somos completamente perdoados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus está nos dizendo que nós somos justos pela fé. Nós precisamos muitas vezes, irmãos, ter cuidado, porque muitas das vezes nós recusamos aquilo que o sangue está falando. Sabe, a nova aliança é sobre isso, sobre perdão dos pecados. Mas muitos acham, quando nós falamos de perdão dos pecados, acham que isso é algo simples e básico na fé. Sabe, mas isso é um erro, porque muitos irmãos acham que o perdão dos pecados é um assunto muito banal e trivial, e pensam que é algo para novo convertido, para alguém que nasceu de novo, naquele momento. Mas isso é um engano do diabo na mente, irmão. Isso é um engano do diabo na nossa mente, porque através do sangue de Jesus, que nós entendemos que nós temos livre acesso ao Pai. Sabe, o inimigo ele quer nos enganar, para nos manter no cativeiro. Se você não lembrar constantemente de que você já foi perdoado, a sua fé se torna fraca, sabe? E a sua mente muitas vezes vai se encher de acusação. O perdão dos pecados nos permite experimentar coisas maiores em Deus. Quando você entende que você é completamente perdoado em Cristo Jesus, você vai experimentar coisas descomunais e coisas sobrenaturais que Deus tem para te oferecer. Mas quando você entende que não merece, quando você entende que é pecador, que você não tem acesso ao Pai, muitas vezes você não vai desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem para te oferecer. Sabe, meu irmão? Sabe, nós temos que entender que se nós não ouvirmos o sangue de Jesus, nós vamos viver uma vida muitas vezes abalável. Sabe? Mas como nós podemos permanecer inabaláveis? Fala para o seu irmão, como você pode permanecer inabalável no Senhor? Simplesmente, meu irmão, ouvindo o sangue de Jesus. Sabe? Ouça o que o sangue está falando. O sangue está falando que você já está perdoado. Sabe? Quando as pessoas não creem no perdão dos pecados, eles se colocam no terreno abalável. Sabe? E se elas são abaladas, elas vivem constantemente inseguras. Sabe? E muitas vezes elas temem tribulações. Por quê? Porque não tem certeza que todos os seus pecados são perdoados. Mas quando você tem uma consciência clara, que é totalmente, completamente perdoado, então você não vai ser abalado diante das circunstâncias. Quando você tem a consciência, quando você tem a revelação de que é completamente perdoado pelo sangue de Jesus, que através do sangue você foi purificado, você entende que você tem livre acesso ao Pai. Sabe, depois de você ouvir o sangue, você sabe que pode orar a Deus, em nome de Jesus. Sabe, porque nada pode impedir você de ter comunhão com Deus. O perdão dos nossos pecados é o centro do Evangelho. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para que os meus e os teus pecados fossem perdoados. E Jesus perdoou todos os teus pecados. Você é completamente perdoado. O sangue de Jesus está dizendo para você, você é completamente perdoado. E através do meu sangue, você tem acesso ao Pai. Irmão, você só tem acesso a Deus hoje por causa do sangue de Jesus. Você só tem acesso a Deus hoje porque Jesus derramou o seu sangue por você na cruz. Porque se não fosse o sangue de Jesus, nós não teríamos acesso ao Pai. A palavra do Senhor nos diz, lá em Levítico, que quando um homem ou uma mulher pecava, a palavra do Senhor diz que o homem, o pecador, levava o cordeiro diante do sacerdote no tabernáculo. E quando ele chegava no tabernáculo, a palavra do Senhor diz que o sacerdote ia em encontro do pecador. E naquele momento o sacerdote, ele examinava quem, irmão? O pecador ou a oferta? Ele examinava a oferta. E se aquele cordeiro, se a oferta fosse considerada sem mácula, sem mancha, pura, ele aceitava a oferta. E
quando eles iam entrar para dentro do tabernáculo, para o pátio do tabernáculo, e ele ia empunhalar a faca, o cutelo, para matar aquele sacrifício, aquela oferta. A palavra do Senhor diz que antes disso acontecer, o pecador colocava a mão sobre a oferta, e naquele momento todos os pecados daquela pessoa que estavam ofertando, o que acontecia? Eram transferidas para a oferta. E a palavra do Senhor nos diz que toda a justiça daquele cordeiro da oferta era transferida para o pecador. E naquele momento, quando o sangue era derramado, os pecados daquele homem eram perdoados. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo durava esse sacrifício? Até no próximo pecado só, irmão. Porque a partir do momento que ele pecava de novo, o que ele tinha que fazer? Outro sacrifício. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto tempo vale o sacrifício de Jesus na cruz por você? Eternamente. Ele morreu na cruz por mim e por você. É um único sacrifício. Ele morreu uma única vez por todos os seus pecados. Uma única vez. Sabe, o sangue dele foi derramado na cruz por todos os nossos pecados. Então por isso que nós somos completamente perdoados. Diga assim: eu sou completamente perdoado. Sabe, nós não podemos recusar ouvir a voz que fala coisas superiores. Porque se nós recusarmos ouvir essa voz, nós estaremos num terreno movediço e inabalável. Quando você sabe que não há mais pecado em você, você tem um terreno sólido para embasar a sua fé. E sua fé se torna inabalável. Sabe, nós precisamos ter clareza que a nova aliança é sobre perdão dos nossos pecados. Sabe, o Senhor nos mandou celebrar a ceia. Hoje nós estaremos celebrando a ceia para nos lembrar dele e da nova aliança e do seu sangue. Mas quando nós chegamos no momento de cearmos, o que acontece? Muitos irmãos, em vez de pensar no sangue, ele pensa no quê? No seu pecado. Sabe? Ele começa a se lembrar do seu pecado. E quanto mais ele se lembra do pecado, o que acontece? Ele vai se abalando. Sabe? Quanto mais você se lembra do pecado, mais abalado você vai ser. Mas quanto mais você lembra do sangue de Jesus, mais ousado você vai ser diante do Pai. Sabe, meu irmão? Lembre do sangue. Lembre pelo que o sangue foi derramado na cruz por você. Sabe, meu irmão? Muitas vezes nós não valorizamos o sangue de Jesus. É igual o Carlos falou hoje. Jesus, ele morreu na cruz para que nós venhamos ser salvos eternamente. Quando nós cremos que nós perdemos a nossa salvação no Espírito, nós estamos declarando que o sacrifício de Jesus na cruz foi insuficiente. Sabe, irmãos, valorize o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para te comprar do inferno. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para te livrar do inferno. Mas quantas vezes nós recebemos uma nova vida em Cristo, mas muitas vezes nós não temos a convicção de quem nós somos em Cristo. Irmão, se fosse para você voltar para o inferno de novo, para que Jesus morreu? Fala para mim. Mas muitas vezes nós não valorizamos o sangue. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que o sangue de Jesus é o sangue do cordeiro do Velho Testamento, é o sangue do bode, do boi do Velho Testamento. Por quê? Porque é só até o próximo pecado. Mas o sangue de Jesus é uma fonte inesgotável. Jesus morreu na cruz por todos os nossos pecados. Sabe, meu irmão? Mas muitas vezes nós começamos a ficar conscientes de nós mesmos e nós nos abalamos. Mas nós temos que nos lembrar do sangue de Jesus. Eu quero dizer para você, não importa o nível de maturidade que nós alcancemos, nós sempre precisamos lembrar do perdão dos nossos pecados. A palavra do Senhor nos diz em Efésios, no capítulo 1, verso 7, no qual nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Eu quero falar para você 3 princípios que o sangue de Jesus provoca na nossa vida. O primeiro princípio é que o perdão dos pecados gera fé. Diga para o seu irmão: perdão dos pecados gera fé.
O perdão dos pecados, meu irmão, não é somente o começo, mas é a fundação de tudo na nossa vida e a fonte, ou seja, é a origem de todas as bênçãos. Pense um pouco sobre isso. Eu quero perguntar para você, o que impede alguém ser curado? Sendo que a palavra do Senhor diz que Jesus levou todas as nossas enfermidades. Nós dizemos aqui no louvor que assim como Ele é, nós seremos nesse mundo. Cristo é doente, irmão? Cristo é saúde. Se Ele é saúde, assim como Ele é, nós seremos nesse mundo. Sabe, a palavra do Senhor nos diz que Jesus mandou que os seus discípulos fossem ao mundo pregar o evangelho de arrependimento para a remissão dos pecados. E quando as pessoas crerem que seus pecados são perdoados, eles ganham fé para ser curados, libertas, restauradas, enriquecidas e tudo mais. Sabe, do que elas precisar quando elas entendem que são completamente perdoados. Por quê? Porque esta é a fonte da nossa fé, o perdão dos nossos pecados. A palavra do Senhor diz em Marcos, no capítulo 2, verso 5, que certa vez, numa certa ocasião, Jesus estava numa casa em Cafarnaum, e um grupo de amigos decidiram levar um paralítico para ser curado por ele. Mas quando eles chegaram na casa, eles observaram que Jesus estava lá, mas eles não podiam entrar dentro daquela casa, porque havia uma grande multidão, uma grande aglomeração de pessoas dentro daquela casa. E eles tiveram um passo de fé. Eles decidiram tirar algumas telhas do telhado e descer aquele seu amigo pelo telhado. Sabe? Mas quando Jesus viu aquele paralítico sendo descido por cordas diante dele, ele disse: filho, os teus pecados estão sendo perdoados. Filho, os teus pecados estão sendo perdoados. Eu acredito que não era exatamente aquilo que o paralítico esperava ouvir naquele momento, naquele dia. Sabe por quê? Porque ele queria ser curado. Mas então, porque o Senhor resolveu perdoar os seus pecados antes de curá-lo? Sabe, a palavra do Senhor diz que na lei, no Velho Testamento, a bênção era o resultado da obediência. Então, a palavra do Senhor diz que a maldição podia ser resumida em pobreza, doença e morte. Então, a lógica de Jesus era bem simples. Naquele momento ele entendia que aquele homem estava cheio de pecados. Então aquele homem não se achava digno para ser curado. E o que Jesus fez primeiro? Perdoou os seus pecados. E falou: filho, seus pecados estão perdoados. E quando o paralítico entendeu que os pecados deles estavam perdoados, ele estava disponível para receber o que, irmão? A cura. Sabe, se os pecados daquele homem não estivessem perdoados, ele não poderia andar. Por quê? Porque essa era a crença do Velho Testamento. Essa era a crença da lei. Então, todavia, se ele foi realmente perdoá-lo, o que Jesus falou? Os seus pecados foram completamente perdoados. Agora levanta e anda. Irmão, muitas das vezes nós não somos curados, porque muitas das vezes, pelo nosso pecado, nós achamos que nós não somos merecedores da cura. Sabe? Portanto, a prova do paralítico ser curado é porque ele foi perdoado. E por ser perdoado, a cura foi instantânea. Aquele homem teve fé para ser curado, porque primeiro ele creu que não tinha mais pecado. Foi o perdão do pecado que trouxe fé para ele. Sabe? Quando você entender que você é perdoado, a sua fé vai ser atingida. Por quê? Porque o perdão dos pecados vai liberar fé na sua vida, irmãos. Sabe? O mesmo princípio se aplica na nossa vida hoje. Sabe? Enquanto nós pensamos que nós temos pecados diante de Deus, nós não temos fé para receber coisa alguma. Enquanto nós achamos que os nossos pecados não foram perdoados, nós não temos fé para pedir grandes coisas. Mas no momento que nós cremos no perdão, a fé e a ousadia vai invadir o nosso coração. E o perdão dos pecados sempre vai gerar fé em nós. Sabe, irmãos, nunca pense que Deus trata desse assunto como algo pequeno. Sabe, entenda. Se você entender o quanto você foi perdoado na cruz, você vai entender que coisas grandes estão disponíveis para você. A palavra do Senhor nos diz que mesmo Ele entregando o seu próprio Filho na cruz por nós, será que Ele não nos dará graciosamente todas as coisas, irmãos? Irmãos, Deus já deu
o bem mais precioso que ele tinha. Quem é esse? Jesus. E o autor de Filipenses diz: será que ele não vai dar para você graciosamente todas as coisas? Irmãos, você não recebe porque você merece. Você recebe porque Jesus comprou sua vitória na cruz. Você está entendendo, irmão? Você não recebe porque você merece algo. Você recebe porque o Pai olha para você e fala: esse é meu filho amado, eu perdoei os pecados dele. E quando você entende, tem essa mentalidade que os seus pecados foram completamente perdoados, o seu coração está disponível para receber. Sabe, meu irmão, quando você crê no perdão, a fé e a ousadia vai entrar no seu coração. Quando você crê no perdão, você entende que você está livre para receber. Sabe, a mensagem que vai mudar o mundo é aquela que o Senhor mandou os discípulos pregar. Em Lucas 24, 47, o Senhor Jesus diz assim: em seu nome se pregassem arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. O que nós temos que pregar, meu irmão? A remissão dos pecados. Diga para o seu irmão: os seus pecados foram redimidos na cruz. Sabe, irmãos, essas são as boas novas. Os nossos pecados já foram perdoados. Jesus já levou todos eles na cruz. Se você crê que é perdoado, também você vai ser curado, liberto, santificado. Você vai receber toda a sorte de bênção na sua vida. Se você crê que é completamente perdoado pelo sangue de Jesus, todas as coisas estão disponíveis para você, meu irmão. Sabe, quando eu entendi que eu fui completamente perdoado por este sangue, e esse sangue se derramou para a remissão dos meus pecados, sabe, eu comecei, na verdade, viver um novo nível de fé. Por quê? Porque eu sempre, quando eu vou chegar diante de Deus, sabe, eu não fico tentando convencer Deus. Por quê? Porque eu sei o quanto eu fui perdoado pelo sangue de Jesus. Eu sei que o sangue de Jesus se derramou para mim ser perdoado. E como o sangue se derramou na cruz, hoje eu entendo que eu tenho livre acesso ao Pai. Sabe, eu não vou chegar diante de Deus para convencer Ele. Eu vou chegar diante de Deus com o poder do sangue de Jesus. Eu vou falar: Pai, o Senhor derramou o sangue de Jesus na cruz por mim. O Senhor deu tudo já para mim, que é Cristo. Se o Senhor já me deu tudo, que é Jesus, será que o Senhor vai me negar um emprego? Você acha que o Senhor vai me negar uma casa? Você acha que o Senhor vai me negar um suprimento financeiro? Claro que não. Por quê? Porque eu entendo, não é porque eu mereço, mas porque Ele é bom. Não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. Não é porque eu sou justo, mas porque Ele é justo, sabe? E nós entendemos nessa noite, nós cantamos que o Pai nos adotou. Sabe, irmãos, ontem eu até falei isso, na nossa oração do jejum. Quando um filho é gerado no ventre de uma mãe, e quando ele nasce, eu acredito que ele não pode tomar banho mais ou menos por 2 dias, porque aquele sangue e todo aquele líquido que estava no útero da mãe protege aquela criança de todas as enfermidades, de bactérias, de vírus aqui fora. E aquela criança, quando nasce, ela nasce toda ensanguentada. Por quê? Porque lá dentro do útero tinha sangue, tinha aquele tecido, ela nasce cheia de sangue, sabe? Mas quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, você nasceu pelo sangue. Quando você nasceu no ventre da sua mãe, você tomou banho depois de 2 dias. Mas quando você nasceu de novo, esse sangue te protege por toda a sua vida. Quando você nasceu de novo, você foi gerado em Cristo. Você foi gerado pelo sangue. E o sangue de Jesus te livra de todos os pecados. E o sangue de Jesus diz para você nessa noite que os teus pecados são completamente perdoados. Diga para o seu irmão: o seu pecado é completamente perdoado pelo sangue de Jesus. A segunda coisa, o perdão dos pecados gera amor. Sabe, não apenas a nossa fé que depende do perdão dos pecados, mas o Senhor Jesus disse também que aquele que é mais perdoado, esse ama mais. O nosso amor ao Senhor depende também do quanto nós entendemos que nós fomos perdoados. Se nós lermos a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 7, versos 36 ao 50, o irmão Marcos leu esse texto aqui na palavra de oferta. Nós vamos nos deparar, em Lucas 36, Jesus está dizendo que o amor depende do quanto você entende que foi perdoado.
Sabe, todos nós fomos muito perdoados. O problema é que alguns têm uma consciência do tamanho do perdão que receberam. Mas o Senhor Jesus disse que aquele que é muito perdoado, esse ama mais. Mas muitos não têm consciência do quanto foram perdoados. Sabe, nesse texto, Jesus relata de Simão, o fariseu, que ele pensava que ele não tinha pecado. E por isso ele tratava Jesus de uma forma indiferente. Mas a palavra do Senhor diz que havia uma mulher pecadora. Na verdade, Jesus disse que ela tinha muito pecado, mas ela sabia que estava perdoada. Ela já havia sido perdoada pelo Senhor. Ela não estava ali para ser perdoada, mas porque tinha sido perdoada. Sabe, nós não sabemos quem é essa mulher. Pode ser Maria Madalena, pode ser a mulher pega em adultério, eu não sei certamente quem é essa mulher. Sabe, em João 8 não diz de fato quem é essa mulher. Mas de fato é que ela amou o Senhor. Por quê? Porque ela tinha provado do seu perdão. E naquele dia ela estava ali para adorar o Senhor. E a palavra do Senhor diz que a sua adoração não tinha limites para o Senhor. A palavra do Senhor diz que ela comprou um vaso de alabastro cheio de perfume. Sabe, nós sabemos que um vaso desse custava mais ou menos 300 denários. Um denário, meu irmão, representa um dia de trabalho daquela época. Mas 300 denários são aproximadamente um ano de trabalho. Sabe, mas ela não achou demais aquele investimento. Por quê? Porque ela entendeu o quanto foi perdoada. Ela lavou os pés do Senhor com as suas lágrimas e enxugou com o próprio cabelo. Sabe, aquele que é muito perdoado se torna extravagante em sua revelação com o Senhor. Sabe, a explicação de Jesus para aquilo é que ela entendeu o quanto ela foi perdoada. E quem é muito perdoado ama mais. Sabe, tem mais compromisso, o seu nível de relacionamento é outro. Por quê? Porque ele entendeu e tem a revelação da percepção de perdão. Sabe, quem é muito perdoado, meu irmão, não fica discutindo sobre qualquer coisa na igreja. Não discute sobre nada, na verdade. Por quê? Porque ele ama tanto que ele se coloca no limite em sua relação com o Senhor. Sabe, aquele que não tem consciência do quanto foi perdoado, acha tudo difícil demais. Acha que a igreja cobra muito, que o culto às vezes passa da hora. Sabe, a visão está destruindo a minha vida, meu Deus, não dá certo. Por quê? Porque não entende o quanto foi perdoado. Irmão, a palavra do Senhor diz que aquela mulher ofertou aproximadamente um ano de trabalho. Mas ela não ofertou dinheiro para Jesus gastar com as suas necessidades. A palavra do Senhor diz que ela comprou aquele vaso de alabastro cheio de mirra e derramou nos pés de Jesus. Sabe, para muitos isso é um desperdício. Mas olha o que aquela mulher fez. Simão, olhando para aquela mulher, exortou aquela mulher. Sabe, por quê? Porque Simão não tinha a revelação do quanto era perdoado. Sabe, irmãos, mas aquele que é muito perdoado não importa de servir. Diga para o seu irmão, aquele que é muito perdoado não importa de servir. Assim, aquele que é muito perdoado entende que quando ele vem no culto, ele não vem para receber uma palavra, ele vem para adorar o Senhor. Ele vem para servir aquele que muito perdoou. E sabe, e muitas vezes você entender que você foi muito perdoado, você não vai sair daqui reclamando se o seu culto passar do horário. Por quê? Porque você entendeu que foi muito perdoado. Mas quando você não entende que é muito perdoado, você acha que o culto é para você. Você acha que a célula é para você. Mas não é para você. A palavra do Senhor diz que aquele que entende que muito foi perdoado, o que vai acontecer? Ele vai desfrutar da graça de Deus. A sua adoração vai ser uma adoração sem limites. Foi aquilo que o Carlos falou no começo do culto, porque muitos irmãos não entendem o propósito de Deus, não estão disponíveis muitas vezes para servir. Por quê? Porque muitas vezes você não entende o quanto você foi perdoado. Sabe, só quem entendeu o quanto foi perdoado que vai desfrutar da graça, do poder e do favor de Deus de forma ilimitada. Sabe, só quem entendeu, quem foi muito perdoado, ele vai dar sua própria vida para servir o Senhor. Sabe, irmãos, há 3, 4 anos atrás eu fui questionado por muitas pessoas.
Mas pastor Marcelo, mas Marcelo, por que você está deixando o seu trabalho para ir para São João do Caiuá? Sabe por que você está deixando uma profissão que você está instável, você está na melhor época da sua carreira, para ir lá ganhar 6 vezes menos que você ganha? Eu entendi algo, irmão, sabe? Eu lembro que no dia que o pastor Alan chegou para conversar comigo, fiz uma proposta, muitos irmãos estão aqui, sabem. E no dia eu falei assim, pastor, eu venho, eu penso em vir por 1.500, eu penso em vir. Eu lembro que toda a diretoria concordou naquele dia. E eu lembro à noite o pastor Alan conversando comigo, o pastor Alan falou, Marcelo, se você quiser vir para cá, você vem por 1.000. Eu falei, pastor, eu não venho. Eu estou falando para você que eu estou pensando em vir, não estou querendo vir. Sabe, irmãos, e naquele dia eu lembro que eu estava morando em Flor ainda. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu fechei a porta do meu quarto e fui orar. Eu lembro que a Nath foi dormir, já era aproximadamente 3 horas da manhã. O Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Falou, filho, eu morri por você de graça. Filho, você foi muito perdoado por mim. Sabe, naquele momento o Espírito Santo me tomou de tal forma. Sabe, no outro dia eu liguei para o pastor Alan, estou indo para ir para servir de graça, se você quiser. Porque eu entendi o quanto eu fui perdoado, porque eu fui comprado por esse sangue precioso. E como eu fui muito perdoado, eu estou disponível para servir. Sabe, irmãos, por quê? Porque muitas vezes eu vivi uma vida praticamente na igreja. Mas hoje, depois da graça, eu entendi quanto pecador que eu era. Sabe, eu merecia o inferno. Mas porque o sangue de Jesus me lavou de todo o pecado, me resgatou do império das trevas e me trouxe para a luz. Sabe, a palavra do Senhor diz que aquele que tem pecado, a graça abunda. Mas naquele que há mais pecado, a graça superabunda. Sabe, irmãos, se você entender o quanto você é perdoado, você vai ser disponível para o Senhor em todo o tempo. Sabe, quem acha que não pecou muito também, não está disposto a servir muito. Sabe, afinal, eu não preciso de tanto perdão, eu não assassinei ninguém lá no passado, eu não roubei, eu não trafiquei, sabe, eu não fui um usuário de droga. Irmão, quem falou para você? Por você não ter feito essas coisas, você é digno do céu. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você não merecemos a glória de Deus, mas porque nós somos muito perdoados, por isso que nós amamos o propósito do Senhor. Sabe por que aquela mulher lançou aquele perfume aos pés de Jesus? Porque ela entendeu que na vida dela, ela tinha muito pecado. E como ela tinha muito pecado, ela muito foi perdoada. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? A sua vida é uma vida cheia uma vida promíscua, uma vida cheia de pecado. Eu quero dizer para você, não existe pecado que o meu Senhor não possa perdoar. Não existe pecado que o sangue de Jesus não possa redimir. Não existe uma vida que Jesus não possa transformar. Ouça o sangue de Jesus nessa noite. E o sangue de Jesus está dizendo para você, os seus pecados são perdoados. E quando você entende que seus pecados são perdoados, isso vai gerar em você uma fé. Isso vai gerar em você amor. E outra coisa, quando você entende o perdão dos pecados, você vai ser cheio do Espírito constantemente na sua vida. Sabe, depois de muitos anos na vida da igreja, muitas vezes nós esquecemos do preço que foi pago por nós na cruz. Sabe, quando você entende que você foi completamente perdoado pelo sangue de Jesus, a sua disposição em servir é sem limites. Sabe, esse perdão que vai nos gerar compromisso e amor, irmão. Esse perdão que vai nos disponibilizar um coração de servo. Sabe, sem percepção de perdão. Muitas vezes nós vamos fazer por causa de uma obrigação religiosa. Sabe, não faça por uma obrigação religiosa.
Não faça porque o líder está mandando, não faça porque o pastor está mandando. Faça porque você tem consciência que você foi muito perdoado na cruz. Faça porque você tem consciência, porque você tinha muito pecado, e como você tinha muito pecado, você foi muito perdoado. E aquele que foi muito perdoado vai gerar nele esse amor sem limites. Eu amo a Deus, porque primeiramente Ele me amou, e primeiramente Ele perdoou todos os meus pecados através do sangue de Jesus. E através do sangue de Jesus, Ele gerou esse amor no meu coração por Ele. Porque eu entendi que eu não merecia. Eu entendi que eu era destituído da glória dEle. Eu entendi que a única coisa que eu merecia na minha vida era o inferno. Mas por causa do sangue dEle, que foi derramado naquela cruz, Ele diz para mim hoje: filho, os seus pecados foram totalmente perdoados. Todos os seus pecados estão apagados. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite, irmãos? O sangue de Jesus apagou todos os seus pecados. Sabe, às vezes nós lembramos na nossa vida de coisas que nem Deus lembra. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Se esqueça das coisas que para trás ficam e siga para o alvo da sua soberana vocação. O seu alvo é Jesus. Quem você era não importa mais. Quem você é que importa hoje. Você é filho amado do Pai, e o sangue de Jesus te redimiu de todos os seus pecados. Não importa se você era ex-drogado, ex-ladrão, ex-bandido, ex-traficante, ex-prostituta. O que importa é quem você é hoje em Cristo, e você é filho amado do Pai. O sangue de Jesus te lavou e te redimiu de todos os seus pecados. Você é lavado pelo sangue, você é redimido pelo sangue, e através do sangue de Jesus eu tenho livre acesso ao Pai. E eu chego ousadamente diante do trono da graça e eu digo: Pai, através do sangue do teu filho, eu peço nessa noite a cura. Através do sangue do teu filho, eu peço essa porta de emprego. Através do sangue do teu filho que foi derramado, porque eu sei que hoje eu sou perdoado. Não importa o que falam de mim, o que falavam de mim. O que importa para mim hoje é o que o Senhor pensa ao meu respeito. E o sangue de Jesus fala para você nessa noite: os seus pecados são completamente perdoados. Jesus te vê, o Pai te vê através do sangue de Jesus. Diga para o seu irmão: o Pai te vê através do sangue de Jesus. Sabe, o perdão dos pecados nos enche do Espírito. É importante ressaltar que a bênção maior na nossa vida é o Espírito. Sabe, a palavra do Senhor relata algo interessante em Atos no capítulo 10. A Bíblia diz que havia um homem chamado Cornélio. Ele era um prosélito sincero, que queria servir a Deus com as suas orações e esmolas. E certo um dia, a palavra do Senhor diz que um anjo apareceu para ele e disse: Cornélio. E de repente Cornélio fixa os olhos para esse anjo. E o anjo diz, possuído de temor, perguntou. Cornélio disse: quem é o Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram em memória diante de Deus. Agora envia um mensageiro a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Veja que o anjo não pregou para ele. O anjo mandou que ele fosse buscar Pedro. Sabe, por que os anjos não podem pregar as boas novas, irmãos? Porque os anjos nunca foram perdoados. Somente aqueles que experimentam da graça e do perdão podem testemunhar isso aos outros. Pedro então veio, entrou na casa de Cornélio, e a palavra do Senhor diz que Pedro começa a expor o evangelho para sua família. E a palavra do Senhor diz em Atos 10, 43 e 44, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele nele crê, recebe remissão dos pecados. Ainda Pedro falava essas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Observe, irmão, o momento que o Espírito foi derramado sobre ele foi justamente quando Pedro falou em que Cristo, os nossos pecados são perdoados. Quando eles entenderam que eles não tinham mais pecado, que os pecados foram perdoados, imediatamente o Espírito veio sobre ele. Sabe, irmãos, o Espírito só pode derramar, só pode encher
Uma casa que foi lavada pelo sangue. No momento em que a casa de Cornélio foi lavada, o Espírito entrou. Sabe por que muitos de nós, muitas vezes, não desfrutamos dessa experiência com o Espírito Santo diariamente na nossa vida? Sabe por que nós não somos cheios diariamente na nossa vida? Porque muitas vezes nós não temos consciência do perdão de Deus. Sabe? Ainda nós pensamos que os nossos pecados estão nos separando de Deus. Mas no momento que eles entenderam que foi pelo sangue e que todos os nossos pecados foram removidos, você pode ser imediatamente cheio. Quero dizer para você nessa noite, irmãos, não se conforme em viver uma vida a não ser cheia do Espírito Santo. Muitas vezes nós não vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, nós não somos fervorosos de Espírito. Irmãos, uma coisa é ter o Espírito, amém? Quando você nasce de novo, o Espírito é implantado dentro de você, você se torna casa, amém, irmãos? Mas outra coisa é você ser fervoroso de Espírito, cheio do Espírito. Mas por que muitos não são cheios do Espírito? Porque vive o tempo todo tendo consciência do seu pecado. Sabe? Você tem que entender que o perdão dos pecados nos enche do Espírito. E é porque você foi muito perdoado que você vai desfrutar de uma vida cheia do Espírito diariamente. É porque você e eu fomos muito perdoados. Nós vamos desfrutar da glória de Deus diariamente. Sabe? Porque muitos irmãos não são cheios do Espírito. Porque não tem convicção de que está tudo certo. Fala para o seu irmão, irmão, está tudo certo entre você e Deus. Fala para o seu irmão, está tudo certo. Sabe? Por quê? Porque não tem convicção que foi perdoado. Sabe? Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo, cheio de culpa e acusação. Sabe? Esta é a base que você tem que firmar a sua vida para você não ser abalado. Você foi perdoado. Não há mais dívidas. O favor de Deus te alcançou, meu irmão. Aquele que foi muito perdoado, muito ama. Aquele que muito foi perdoado, entende que tem livre acesso ao Pai. Você tem livre acesso ao Pai pelo sangue de Jesus. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Não é porque você é justo, é porque Ele é justo. Sabe? Entenda, a graça de Deus está disponível para você. E o favor de Deus é uma fonte inesgotável na sua vida que pode ser multiplicada dia após dia. Mas como pode ser multiplicado, pastor Marcelo? Quando eu entendo e tenho consciência de perdão dos meus pecados. Amém, irmãos?